Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar em detalhe alguns excertos de um texto com um título e um tom bastante fortes. A Jaula do Cidadão, uma democracia que afoga o povo. É do Roberto Cavalheiro. Isso mesmo. O nosso objetivo aqui é explorar a fundo as críticas, os argumentos centrais que o autor apresenta, sabe? Sobre o que ele, na visão dele, é o estado atual da democracia brasileira e o lugar do cidadão nisso tudo. Uhum. E é muito importante ter em mente, desde já, que a perspectiva específica e, bem, veemente do autor, né? Exatamente. É bom frisar isso. Esses fragmentos, eles são uma expressão bem intensa de descontentamento Sim. e de crítica. Pela visão do autor, claro, são críticas direcionadas a estruturas de poder que ele acha problemáticas no Brasil. O foco dele está no que ele descreve como falhas, injustiças, mecanismos de controle. Certo. Ok, vamos então mergulhar nesta análise. Vamos lá. O autor já começa com uma metáfora central, muito poderosa, a jaula do cidadão. Hum, Ele fala de poderes que, em teoria, deveriam ser republicanos, né? Servir ao bem público de forma imparcial, pelo menos na lógica do texto. sim, deveriam. Mas que, na visão dele, agem como gêmeos siameses. E o ponto crucial aqui é a alegação de que esses poderes usam o aparato do Estado não para proteger, mas para, e eu estou citando, desumanizar, martirizar e atacar quem pensa diferente, critica, expõe pensamentos e opiniões. Né? É uma acusação pesadíssima, logo de cara, né? Muito pesada. Sem dúvida. E essa imagem da jaula, ela não sugere só a restrição da liberdade, tipo uma prisão comum. Não, parece mais. Implica também, talvez, uma armadilha, sabe? Um confinamento que é criado pelas próprias estruturas que deveriam, na verdade, garantir a liberdade. Exato. O autor parece querer estabelecer, logo de início, um cenário de opressão sistêmica mesmo, onde o Estado se volta contra uma parte dos cidadãos. E essa sensação de opressão, pelo que está no texto, parece cair sobre quem o autor chama de cidadão comum. Uhum. E ele distingue esse cidadão do ideologizado. A descrição é de alguém que vai buscar informação objetiva nos jornais, mas só encontra o que o autor chama de tom enviesado. É. Essa distinção é interessante, não acha? O que será que ela revela sobre para quem o autor talvez esteja falando, ou que tipo de legitimidade ele busca para o argumento dele? Olha, é uma estratégia retórica interessante, sim. Porque, ao colocar o cidadão comum, que seria, isento de paixões ideológicas, buscando só os fatos como a vítima dessa jaula e desse viés da mídia, Sim. o autor tenta criar uma identificação mais ampla. Ele está sugerindo que a frustração não é só de um grupo político específico, mas de uma maioria silenciosa, talvez até despolitizada, que se sente enganada, manipulada pelas narrativas que dominam. Entendo. Essa distinção serve para reforçar a ideia de que a crítica dele vai além do partidarismo, sabe? E a consequência disso, dessa frustração, segundo o texto, é um sentimento de impotência. Muito profundo. Pois é. Quando esse cidadão comum tenta reagir, tenta expressar uma opinião contrária ao que ele leu ou vê, ele se sente, e aqui são palavras do autor, apagado, desligado, emudecido. Hum. Isso vai além de censura simples, né? Parece descrever um silenciamento mais sutil, talvez até internalizado. O que é fascinante aqui é como o autor conecta essa sensação de ser emudecido a uma alegada supressão, uma supressão deliberada de vozes dissidentes. Sim, ele liga as coisas. Ele enquadra isso diretamente como uma questão de liberdade de expressão e critica o papel da mídia nesse processo todo. Uhum. O texto chega a afirmar, e isso é forte, que essa supressão tem um alvo específico, a maioria da sociedade e sim, a direita maioria. São palavras do autor. Certo. E aqui é crucial, mais uma vez a gente reiterar, estamos apenas relatando o conteúdo, a alegação que está na fonte, sem validar ou concordar. Nossa função é analisar a argumentação como ela é apresentada. Exato, a nossa neutralidade aqui é fundamental. Mas essa alegação de que a direita seria a maioria silenciada é um ponto bem central e bastante polêmico na argumentação do autor. Sem dúvida. E essa linha de crítica não para na mídia, né? Ela vai de forma ainda mais... Contundente para o poder judiciário. Ah, sim. Aí pega pesado. O texto descreve um cenário de teatro de acusações vazias. Fala numa narrativa criada, gerada e gerida pelo judiciário para atacar. A acusação é que o próprio sistema de justiça estaria sendo instrumentalizado. Sim, essa crítica ao judiciário é um dos pilares mais fortes, mais detalhados nesses trechos.
O autor não economiza palavras para descrever o que ele vê como uma atuação parcial, politizada Uhum. e até persecutória por parte de certas figuras ou setores do judiciário. Ele sugere que a justiça, que deveria ser cega, estaria escolhendo alvos com base em motivação política. E essa crítica fica bem pessoal, bem vívida, quando o texto foca numa figura específica. Um ministro, embora não diga o nome. É, A descrição é implacável. Tom arrogante, impositivo, de coação. Alguém que se endeusa. nossa. O autor acusa essa figura de adotar uma postura de vítima, de se apresentar como coitadinho, vulnerável. Ai, o contraste. É, ao mesmo tempo que ostenta símbolos de extremo poder e privilégio, sentado em seu trono, usando grife e relógios milhares, seguranças e mansão, que efeito será que o autor busca com esse contraste tão marcado? Olha, esse contraste é uma ferramenta retórica clássica, né? E muito eficaz para o propósito dele. De um lado, você tem a imagem de um poder quase imperial, trono, grife, luxo, junto com arrogância, assim, endeusa, impositivo. Sim, Do outro, a alegação de uma falsa vulnerabilidade, coitadinho. Essa justaposição serve para quê? Para desacreditar a figura de poder, pintar como hipócrita, desconectada da realidade do cidadão comum, entendo. aquele cidadão para quem, segundo o texto, resta o besteirol, ou seja, o trivial, o irrelevante, enquanto as decisões importantes são tomadas por essa elite. A intenção parece ser gerar indignação, ressentimento contra essa figura e, por tabela, contra o sistema que ela representa. E para dar mais peso a essa acusação de instrumentalização da justiça, o autor cita exemplos concretos, como a denúncia contra Jair Bolsonaro e outras pessoas que ele chama de vítimas do sistema punitivo. Uhum. Ele descreve essas ações não como atos de justiça, mas como um sacrifício para satisfazer um desejo mordaz. A linguagem é muito forte aqui, quase evoca um ritual de perseguição. Exatamente. Ao usar sacrifício e desejo mordais, o autor tira essas ações do campo da legalidade, da imparcialidade, Certo. e coloca no terreno da vingança pessoal, ou política. Isso reforça a narrativa de que o sistema judicial estaria sendo usado como arma contra adversários. Faz sentido na lógica dele. E a conclusão que o texto apresenta é brutalmente direta. É um deboche escancarado. O sistema ri na cara de quem rala, enquanto os eleitos brindam com o suor alheio. Uau! Essa frase, o sistema ri na cara de quem rala, ela encapsula muito do sentimento que o texto quer passar, né? Muito. E essa ideia de um sistema zombador, desconectado, leva a gente direto para outro tema central, o abismo social e político que o autor descreve entre os poderosos e o povo na rua. Exatamente. E essa forma de pintar as figuras de poder e o sistema não está isolada do texto, né? Ela se encaixa direitinho na crítica maior que o autor faz sobre essa desconexão profunda. Sim, tá tudo ligado. A retórica do deboche, do rir na cara de quem rala, serve justamente para sublinhar essa distância e a percepção de injustiça. E mais uma vez, é nosso papel aqui apresentar essas acusações fortes, que são inteiramente da responsabilidade e da perspectiva do autor. A gente mantém a análise focada em como ele constrói o argumento. Perfeita. E, para ilustrar esse abismo, o autor usa outra metáfora bem visual, a Arca de Noé para Tóquio. Ah, essa é forte também. A imagem é de um estado que salva só a elite, os poderosos, levando para um lugar seguro de privilégio. Tóquio aqui parece simbólico, né? Sim, sim. Onde eles negociam, pagam regalias e festas com o dinheiro suado dos impostos. Enquanto isso, o cidadão comum fica para trás, afunda na enchente da miséria e, para piorar, é sufocado pela mordaça no silêncio. É uma imagem de abandono total e exploração. Essa metáfora da Arca de Noé é particularmente eficaz. Evoca uma ideia de salvação seletiva, né? E de catástrofe iminente para quem fica de fora. Exato. Sugere que a elite não só se protege, mas faz isso à custa do próprio povo que deveria representar e servir com o dinheiro suado dos impostos. A enchente da miséria e a mordaça do silêncio reforçam essa condição de vulnerabilidade, de impotência que ele atribui ao cidadão comum nesse cenário. Cria uma dicotomia bem clara: os salvos e os condenados,
os que falam e os silenciados. E como é que o texto descreve o estado de espírito desse povo abandonado? É interessante, tem uma dualidade. Como assim? Por um lado, são retratados como amoado, dependente, triste, apequenado. Dá uma sensação de resignação, quase derrota. Uhum. Mas, por outro lado, o autor fala de uma indignação reprimida, que avulta, cresce, amontoa na alma. Ele até pergunta: até quando esse Brasil vai suportar o peso nas costas? Até quando esse peso vai virar ação? Parece ter uma tensão aí entre apatia e um potencial de revolta, sabe? Essa descrição ambivalente do povo forte, mas subjugado, leva a gente a pensar sobre o que o autor realmente espera ou sugere sobre o potencial de ação popular. Pois é. Por um lado, ele reconhece a dureza da situação, o Estado amuado, apequenado. Mas, e isso é crucial, ele também afirma a força intrínseca desse mesmo povo. Sim. O texto diz que são eles, eu, você, todos os que carregam o país nas costas, que acordam todo dia para não desistir. Há um reconhecimento explícito da resiliência, da importância fundamental do cidadão comum, mesmo que ele seja descrito como oprimido ou silenciado no momento. Então, essa descrição não é só um lamento. É talvez um chamado implícito. Um lembrete para esse povo, que ele descreve como a base de tudo, carregam o país nas costas, reconhecer a própria força apesar das circunstâncias da jaula. Parece ser essa a intenção por baixo dos panos, sim. Ao justapor a imagem de fragilidade, triste, apequenado, com a de força e resiliência. Carregam o país, não desistem. O autor pode estar tentando despertar um sentimento de orgulho, um potencial que está ali latente. Faz sentido. É como se ele dissesse: olha o que estão fazendo com vocês, mas lembrem-se de quem vocês realmente são e do poder que vocês têm. Essa tensão entre a opressão descrita e a força inerente do povo prepara o terreno para a parte final dos excertos, né? Exato. E essa parte final foca intensamente na busca pela verdade e pela justiça, mas de uma forma bem particular. Onde é que o autor localiza a verdade? Ele é bem explícito ao rejeitar as fontes oficiais ou institucionais que ele criticou antes. Sim, o texto faz questão de demarcar onde a verdade não está, segundo a ótica dele. Eu cito: não está nos tribunais que aceleram narrativas, nos jornais que opinam em vez de informar, nem nas arcas que levam o dinheiro do povo para Tóquio. É uma rejeição completa das instituições, judiciário, mídia e o próprio Estado na forma atual. É uma rejeição total, e a afirmação que vem depois é o clímax dessa linha de pensamento. Está no cidadão comum, eu, você, todos os que carregam o país nas costas. Essa ideia de que a verdade autêntica mora no povo comum e não nas elites ou nas suas instituições é um pilar fundamental da conclusão do autor.